Olá! Saudações a todos e a todas em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a vontade soberana de Deus que trouxe cada um de nós para este encontro, até aqui possa fazer com que nós vejamos concretizado, de uma forma intensa, por meio do nosso testemunho, por meio dos nossos louvores, da nossa adoração, as verdades que nos são reveladas e nos são trazidas por Deus. Que possamos todos nos colocar diante de Deus Todo-Poderoso em humildade e com o coração quebrantado, e que possamos então ser preenchidos pelo Paráclito, por aquele que anda ao nosso lado, por aquele que caminha conosco e que nos instrui, nos orienta. Nesse espírito, vamos iniciar a nossa celebração, 14 dias do mês de março do ano de 2021. Vamos louvar, vamos celebrar o nome do Senhor com o nosso grupo de louvor. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas e que este encontro faça bem ao nosso coração, para a glória do Deus eterno. Amém. Graça e paz, irmãos. Amém? Bom dia a todos. Que agora nós possamos louvar ao nosso Senhor com alegria e que nós possamos cada vez mais desejar viver isso que nós vamos cantar agora. Que tudo quanto nós fizermos seja para glorificar ao nosso Senhor. Que o nosso viver, que as nossas atitudes, que o nosso pensar seja para a honra e glória do nosso Senhor. Que o nosso respirar seja para Ti, Pai. Nós queremos viver somente para Ti, Deus. Ouço tua voz a me chamar.
tudo fechando. Nós também, como igreja, precisamos entender que temos um compromisso social, que a nossa responsabilidade com o nosso semelhante, ela deve ser muito consciente. Portanto, domingo passado, hoje e nos próximos 2 domingos, os nossos cultos serão cultos somente transmitidos de forma online ou não presencial. Que você que esteja ou que você que está no seu lar entenda o seguinte: tudo pode fechar. Supermercados podem fechar, empresas podem fechar aparentemente por esse período, mas uma coisa jamais será fechada. Os ouvidos do Senhor continuarão abertos e atentos para toda a oração que for feita sobre a face da terra. Que a Igreja do Senhor Jesus Cristo, consciente do seu papel espiritual e do seu papel social, possa continuar a interceder pela humanidade, possa continuar a levantar clamores por aqueles que perto de nós estão, e muitos estão sofrendo. Perdemos mais uma querida pessoa, não pelo Covid, mas partiu a esposa do presbítero, do diácono Israel, lamentavelmente nos deixou. Agora reuniu-se com o esposo e com o filho na glória. Deus foi generoso, Deus foi misericordioso. Resolveu chamá-los em nome de Jesus. E nós continuamos aqui. E nós, no momento oportuno, estaremos intercedendo por todos aqueles que estão necessitados. E muitos perto de nós estão. Reverendo Newton, ainda internado, ainda entubado. Sua esposa Dalva já com muita melhora, mas continuemos a interceder por esses queridos irmãos. Perdemos também, nessa última semana, lá na IPI da Vila Iara, um casal muito especial para a igreja da Vila Iara. Oremos por aquela igreja. Oremos pelas vidas que estão acamadas, que estão precisando do cuidado do Senhor. No momento oportuno, estaremos como igreja intercedendo em nome de Jesus Cristo. Que o teu coração cale-se diante de Deus e que você possa externar ao Pai aquilo que você necessita. O Senhor está te ouvindo. Em nome de Jesus. Enquanto isso, nós convidamos o grupo de louvor para que possamos continuar a externar gratidão, amor, louvor àquele que é digno. Em nome de Jesus.
gente vê, né, como está o nosso país, como que está o mundo. A gente já esperava que a essa altura as coisas estariam melhores. E muitas vezes isso nos dá medo, né? Principalmente medo por não ter o controle, não ter a previsibilidade do que vai acontecer, o que vai melhorar. Essa semana eu tive medo, pensando tudo, né? Pensando nas nossas autoridades aqui no país. Mas Deus foi muito claro comigo. Ele disse: Daniele, se apegue àquilo. Do versículo, primeiro veio o versículo, né? Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Ele falou: se apegue às minhas promessas. A promessa que eu estarei com você, que Ele estará conosco todos os dias. A promessa que um dia todos estaremos juntos com o Pai, o glorificando e o adorando na eternidade. Tudo o que está acontecendo aqui é passageiro, mas eu escolho firmar a minha fé no Senhor e não me deixar ter a desesperança, mas esperar no Senhor e confiar nele. E essa música diz isso: sem medo eu vou escolher confiar em Deus. O medo pode até vir, mas não é isso que vai nos dominar. O que vai nos dominar é a esperança, é a fé e o amor que nós podemos sentir do nosso Deus, nosso Pai sobre nós. Que esse possa ser o nosso desafio, que essa possa ser a nossa mudança de atitude. Que a gente possa se posicionar orando pelas nossas autoridades, clamando ao Senhor e tendo fé nele, porque Ele não nos desampara e com Ele nós não precisamos ter medo, irmãos, que nós possamos confiar no Senhor.
Mais um encontro. Não é um encontro qualquer. É um encontro com a palavra de Deus que nos estimula em tempos tão difíceis como esse que nós estamos vivendo. Eu te convido, meu querido irmão, minha querida irmã, meu amigo, você que estará tendo contato com esse encontro nosso, a abrir a palavra de Deus, porque é nela que nós baseamos sempre a nossa reflexão. No livro do Apocalipse, capítulo 5, versículo 1 a 14. Eu te convido a ler ou até mesmo a acompanhar. E assim nos diz então a palavra do Senhor: e vi na destra do que estava assentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: Quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu então chorava muito, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me então um dos anciãos: não chores, eis aí o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e para desatar os 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes e entre os anciões um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviado a toda a terra. E veio então e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro, digno és de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue nos comprastes para Deus de toda tribo, e língua, e povo, e nação. E para o nosso Deus nos fizestes reis, sacerdotes, e reinaremos então sobre a terra. E olhei, e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos, e era o número dele milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas, e sabedoria e força, e honra, e glória, e ações de graças. E eu vi então toda a criatura que está no céu e na terra, e debaixo da terra, e as que estão no mar, e a todas as coisas que nele há, dizer ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graça e honra e glória e poder para todos sempre. E os 4 animais então diziam: amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todos sempre. Amém. Senhor, bom é olharmos para a Tua Palavra com olhos de esperança e com certeza, Senhor Deus, absoluta. Não certezas humanas, mas certezas a nós confiadas, Senhor, através de Cristo Jesus, que na cruz, na bendita cruz, que se fez maldita para levar, Senhor, os nossos pecados. Deus, e por causa disso, somos considerados, podemos, Senhor Deus, nos reconhecermos como Teus filhos. E, portanto, Deus, para os Teus filhos espalhados sobre a face da terra,
mais uma vez, renove a esperança através da reflexão que é feita para a glória do teu nome e para a nossa edificação, em nome de Jesus, o Cristo amado e Salvador. Amém. Amém. Queridos, queridas, irmãos e irmãs, em tempos difíceis é muito comum, e nós temos ouvido e visto isso de uma maneira bastante clara, pessoas que autoafirmam ter o conhecimento, saber o que fazer, e através de suas palavras nos convidam a obedecê-los. Somos inteligentes o suficiente, sim, para olharmos para as nossas autoridades que se relacionam à saúde e procurarmos, com toda convicção, obedecer. Mas também, como cristãos, olharmos e entendermos que em nenhum momento da história humana, nem daquela que já passou, nem desta que está acontecendo, e nem desta que virá, a palavra final jamais serão das autoridades humanas. Mas a palavra final, contida na palavra de Deus, esta sim, procedente de Deus, esta sim, será a palavra final. Estimada comunidade, por mais diversa e contraditória, portanto, e sofrida que seja a situação do povo de Deus, a última palavra sempre estará com Deus. E ela sempre será por nós, para nós, como estímulo e como esperança para continuarmos a nossa caminhada. Quando olhamos para o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, vamos encontrar, em alguns momentos, pessoas que, ao aproximarem-se do Senhor, acreditavam ter a palavra final. Quando nós olhamos lá para o Evangelho de Marcos, no capítulo 5, no versículo 35 e 36, nós vamos ver a filha de Jairo, e este, procurando a Jesus, demora um pouco a resposta do Cristo a ele, e então chegam aos ouvidos de Jairo as seguintes palavras. Palavras aparentemente finais, daqueles que amavam, sim, a Jairo, mas que tinham uma péssima notícia. A tua filha está morta. Para quê? Para que você enfadas o mestre? E Jesus, então, tendo ouvido aquelas palavras, disse a Jairo, um dos principais da sinagoga: não temas, creia somente, creia somente. Em um outro texto, também relacionado à morte, lá no Evangelho de João, no capítulo 11, versículo 21 e 22, nós vamos encontrar a figura de Lázaro, amado pelo Senhor Jesus Cristo. Este tinha uma relação muito próxima com a família de Lázaro, Marta e Maria. E o Senhor também demora, aparentemente, para ir até Lázaro. E depois, quando dirige-se, portanto, à casa de Lázaro, eis que nós vamos encontrar Marta chegando a Jesus e dando a seguinte palavra, como se esta fosse a final: Jesus, se o Senhor estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ou seja, Marta e todos aqueles que estavam ao lado de Lázaro também acreditavam que aquela seria a palavra final. Mas sempre o Senhor disse de uma maneira muito clara: creia, eu tenho a palavra final. Portanto, nós devemos entender que Deus é o eterno e Ele não está sujeito às circunstâncias humanas. Deus não está sujeito ao tempo humano. Deus não está sujeito
às circunstâncias ainda aparentemente difíceis, esta pode estar e está no controle do Deus eterno. Deus, em todos os momentos da história, mostrou-se preocupado. Deus mostrou-se desejoso de caminhar conosco, de estar ao nosso lado. Enviou Cristo Jesus, que na cruz do Calvário, através do derramar do seu sangue, nos deu o direito de sermos chamados filhos do Deus eterno. E quando este sobe aos céus, o próprio Deus envia o Espírito Santo, que conosco está, o Paráclito, que caminha conosco, que nos anima, que nos estimula para que continuemos a nossa caminhada. Portanto, temos que afirmar que Deus é o Senhor do tempo, Deus é o Senhor da história, e Ele está e continua a escrever a sua história segundo os seus desígnios, segundo o seu propósito. Deus continua a realizar no presente e também no futuro aquilo que está dentro do seu coração estabelecido para todos nós. Nós, portanto, temos que ter claramente a consciência de que Deus está conosco nos dias de hoje e que nós, por mais que acreditemos na nossa consciência, por mais que acreditemos na nossa sabedoria, nós não dominamos absolutamente nada. Nós não dominamos o início da nossa existência, nem o final da nossa vida nós temos capacidade de compreender quando será. Portanto, o que nos resta é entender que neste intervalo entre o alfa e o ômega, entre o início e o fim, fazemos sim projetos, idealizamos, sonhamos com uma vida feliz, idealizamos grandes projetos e muitas vezes precisamos chegar à conclusão que muitos deles acabam ficando no meio do caminho. Quem ou o que nos faz buscar, sonhar, projetar e esperar em Deus? É essa esperança motivadora de todos aqueles que creem que Deus tem a sua história, a minha história, a nossa história, sob o seu controle. No final de tudo, quando olharmos muitas vezes para os caminhos que percorremos, podemos perceber, frustrados humanamente falando, que aquilo que aqueles que estão aparentemente celebrando a vitória, foram aqueles que muitas vezes não andaram corretamente, aqueles que corromperam e foram corrompidos, os que agiram com firmeza e retidão, o que estes podem esperar diante disso? Muitas vezes, quando olhamos para esta situação e vemos lados antagônicos, de um lado aqueles que estão bem cuidados, nos melhores hospitais, com todas as benesses que o dinheiro pode comprar, e do outro lado vemos pessoas humildes, carentes, suplicando por um sopro de ar. E aí então podemos perguntar: onde está Deus? Porque Deus muitas vezes privilegia algum e não privilegia outros. Nós não sabemos e nós não podemos cair na tentação de apontarmos dedos para este ou para aqueles e então tirarmos as nossas conclusões. Houve um homem na palavra do Senhor, lá no Salmo 73. Eu gosto muito deste salmo. Asaf, um homem que estava na presença de Deus, que era músico no tempo de Davi, também caiu na tentação de, em um momento, olhar para aquilo que o cercava e começar a apontar dedos. Aqueles que aparentemente tinham dinheiro, recebiam as melhores coisas na sociedade, e ele olhava então para a sua vida e para a vida de outros e percebia uma enorme diferença. E ele mesmo confessa que havia
estava quase que os seus pés resvalam e quase que ele cai. Aí então, segundo o Salmo 73, ele entra na presença de Deus e percebe tudo aquilo que ele ainda não compreendia. Portanto, se houver dúvidas com relação a este momento, vá até a presença de Deus e busque a resposta para as tuas dúvidas, para que também você não olhe e não aponte erros e não diga isto ou aquilo, de tal forma que você poderá então ser cobrado. A palavra, portanto, colocada diante de nós, diante das promessas de Deus, palavras estas que alimentam a nossa firme esperança, nos coloca diante da necessidade de estarmos constantemente olhando para as nossas atitudes, para que este olhar possa fazer com que nós possamos continuar sóbrios, conscientes na prática do verdadeiro amor e da misericórdia, acreditando profundamente que nossas ações individuais, que as nossas ações coletivas servem para animar, servem para produzir vida, mas também servem para produzir desesperança e morte. Na palavra de quarta-feira, trazido à comunidade, nós citamos o caso dos nossos primeiros pais, que de uma maneira egoísta não entenderam a palavra do Senhor e, portanto, desejaram ardentemente experimentar aquilo que para eles não estava preparado ou programado. E essa ação e atitude dos nossos pais produziram um enorme estrago para a humanidade. Nos separou de Deus e também nos separou uns dos outros. Portanto, temos que ter a clara consciência de que o sentido da vida é muito além daquilo que aparentemente nós estamos vivendo. Assim, vivendo, esperamos ser considerados dignos de participar da salvação que Deus nos prepara, que Deus te prepara, pois certamente um dia todos nós, segundo a palavra de Deus, estaremos diante do Senhor, prestando contas daquilo que nós recebemos do Senhor. E em nossa vida são muitas as situações atuais que precisamos dar satisfação de uma tarefa que a nós foi confiada. Quantos hoje estão sendo cobrados legitimamente pelo fato de não estarem usando máscaras? Quantas pessoas também, desde cedo, começam a ser cobradas? Cobrança faz parte da nossa existência e todos nós somos inquiridos em um momento ou em outro para essa cobrança. Quantas vezes cobramos uma criança, um aluno, pelo fato de ele não ter entregue a sua atividade no dia correto? Quantas vezes cobramos os nossos filhos por ações e por atitudes que muitas vezes não trazem dignidade à vida? Portanto, desde criança, estamos acostumados a ser cobrados por este ou por aquele. E diante de determinadas situações, negamos as evidências, acusamos, não fui eu, foi ele. Eu não estou usando máscara porque aquele falou que eu não deveria usar máscara. Eu não vou tomar a vacina porque aquele disse que eu não vou tomar a vacina e ele é a autoridade máxima. Não é a autoridade máxima. A autoridade máxima sobre a vida do cristão sempre será a palavra de Deus, a nós revelada através de Cristo Jesus. E um dia, conscientes deste tempo, deveremos nos apresentar ao Senhor. E a palavra de Deus nos diz que quando João tem esta visão, a primeira coisa que ele faz é lamentar, chorar amargamente, porque não havia uma só criatura sobre a face da terra, nem seres humanos, nem animais, nem nada da natureza
teria condições ou tinha condições de abrir aquele livro, o livro da vida, selado. E o ancião então chega para João e diz: não chores, há alguém, este tem a palavra final, ele é digno de receber o louvor, de receber a honra, ele vai abrir o livro da vida. Ora, e a palavra do Senhor nos diz que neste livro da vida estão escritos os nossos atos sobre a face da terra enquanto aqui vivemos. Portanto, diante de nós, um dia, queiramos ou não, este livro será aberto. E, portanto, deveremos prestar contas daquilo que realizamos na atualidade. Mas não se assuste, não fique angustiado, porque este é o tempo de conscientização para a nossa caminhada cristã. Muitos dos cristãos que viveram este período em que João escreve o Apocalipse, lutaram, tiveram muitas dificuldades. Muitos cristãos, portanto, que viveram o primeiro tempo, lá no primeiro século, enfrentaram forte perseguição por assumirem a sua fé, por assumirem o compromisso com a palavra de Deus, por assumirem conscientemente que Deus é que dirigia a partir de então as suas vidas. É por isso que nós encontramos que estes homens optaram muitas vezes por dar a própria vida, mas não negaram a consciência de que Deus era Senhor. E é exatamente isso que nós estamos experimentando nos dias de hoje. Muitos, nesse atual momento, começam a abandonar a fé, começam a negar a existência de Deus, começam a olhar para as circunstâncias e perceberem que Deus, na visão destes, não está interessada na vida humana. A palavra do Senhor também nos diz, lá no Apocalipse, capítulo 2, versículo 10, sejam fiéis, mesmo que vocês tenham que morrer, e como prêmio da vitória, eu lhes darei a vida eterna. Portanto, amigos, irmãos e irmãs da nossa comunidade e de tantos outros que estarão tendo contato com esta palavra, permaneçam firmes, permaneçam conscientes de que Deus está escrevendo a história da humanidade e que nós estamos inseridos nesta história e que Deus deseja, acima de tudo, que o nosso nome inserido nessa história seja um nome escrito no livro da vida. Portanto, por mais adversa, contrária e sofrida que seja a situação que você está experimentando, a palavra final estará sempre com aquele que é Deus, e é Deus por nós. O universo deve a Ele, e você deve a Ele toda a honra, toda a glória, todo o poder, ainda que a nossa experiência humana possa estar apontando caminhos contrários. O gesto de Deus será sempre em nossa direção. O Senhor sempre virá antes, o Senhor sempre estará com seus braços abertos, disposto a nos receber como filhos. Olhem lá para a parábola do filho pródigo. O pai, símbolo de Deus, vem ao encontro do filho pródigo que havia desperdiçado todo o dinheiro. Antes dele chegar a casa, o pai vai ao seu encontro. Mas também aquele irmão que não havia entendido a alegria e a música que estava sendo tocada, não quer entrar, e o pai vai até ele. O pai, portanto, vem em tua direção. O pai está contigo. O pai é que tem a última palavra sobre a nossa existência. Para finalizarmos, assim, portanto, como os cristãos que viveram no passado,
também nós somos chamados a permanecermos fiéis e amar aqueles que Deus confia aos nossos cuidados. Recebemos uma missão, recebemos uma tarefa do Senhor, e nós não podemos cair na tentação de acharmos que, quando estivermos face a face com o Senhor, poderemos dar desculpas. O Senhor nos conhece, o Senhor sabe tudo de nós. Por isso que o louvor, a gratidão, o desprendimento sejam sempre abundantes em nossas vidas. Ao que está assentado no trono e ao Cordeiro pertence o louvor, a honra e a glória e o poder para todo sempre. Amém. Creia, Ele tem a última palavra. Ouçam em nome de Jesus. Convido o grupo de louvor, mais uma vez, para vir e encerrar com este louvor a nossa celebração musicada. Depois iremos orar pelos pedidos, pelas necessidades da nossa comunidade e na necessidade de todos aqueles que estão diante desta palavra. Ele tem a última palavra.
Amém. Estamos encerrando esse encontro, dia 14 do mês de março do ano de 2021. Pudemos ver e acredite, creia nisso, não deixem que te roubem essa verdade. A última palavra estará sempre com Deus. Nunca através da boca do ser humano. Creia, confie em nome de Jesus. Vamos orar intercedendo por todos os pedidos. Vamos orar pelas vidas em nome de Jesus Cristo. Pai, vivemos um tempo difícil, vivemos um tempo confuso humanamente falando. E nós queremos, Pai, suplicar-te, pedir-te, que o Senhor não nos deixe claudicar. Que o Senhor não permita que nós vacilemos. Mas ao contrário, que o Senhor alimente a nossa fé, a nossa segurança, de que em todos os tempos o Senhor está conosco, que em momento nenhum o Senhor nos deixou. Em nome de Jesus Cristo, Pai, queremos te suplicar que tu possas ir com teu Espírito sobre os leitos de enfermidade, soprando sobre aqueles que precisam de ar, o teu fôlego de vida. Sopra, Espírito Santo, o teu fôlego de vida sobre aqueles que precisam. E em nome de Jesus Cristo, Pai, as famílias que estão cansadas, as famílias que estão perdendo, Pai amado, faça, Senhor Deus, ver que poderão ser vitoriosos, Senhor Deus, que se crerem, se confiarem em Cristo Jesus como aquele que definiu a nossa existência, o início e o nosso fim. Pai, tudo está em tuas poderosas mãos e nós te suplicamos, abençoa o teu povo em nome de Jesus Cristo. Oramos e agradecemos, e que a graça do eterno Deus, que o amor revelado em Cristo Jesus e a doce, preciosa consolação do Espírito Santo repouse sobre a tua vida permaneça hoje, agora e para todos sempre. Amém. Amém. Queridos, nós temos pouquíssimos avisos, né? Temos aí os nossos ministérios internos. No próximo domingo, celebração, né, que nós denominamos aqui culto das primícias, ou seja, quando nós trazemos para a casa de Deus mantimentos que serão fornecidos para as famílias necessitadas. Se você ainda da igreja não trouxe o seu mantimento, traga. Durante a semana, nossa irmã Rita estará na igreja, né, recebendo os alimentos. E se você que ainda não contribuiu nesse sentido e quiser, faça isso também. Ou então até mesmo ajude-nos a alimentar muitas famílias, fazendo a sua contribuição na conta corrente da igreja que aí está. Não estamos cobrando absolutamente nada, é o Senhor, é Deus quem vai tocar no teu coração, se você deve fazer ou não. Que em nome de Jesus Cristo, também, em nome de Jesus Cristo, gostaríamos de dizer que na quarta-feira teremos aí a nossa palavra, nossa meditação pequena, né? Compareça, distribua o link, né? E faça com que esta palavra possa chegar a tantos outros que necessitam. Algum aviso mais? O que é, Daniel? Fala alto. Atividades presenciais. Verdade, Daniel, muito bem lembrado. Né? Daniel, nosso presbítero, está avisando, nós não teremos atividades presenciais, né? No dia 21, que é o próximo domingo, e no dia 28, também não. Vamos aguardar pacientemente, com fé, esperança, convicção, a palavra das nossas autoridades relacionadas à saúde, para podermos nos abraçar novamente. Sejas feliz, tenha uma semana abençoada e faça valer cada momento da tua existência, em nome de Jesus. Amém. Convido os jovens para vir para cá, né? Vou colocar minha máscara, para que nós, juntos, mas separados, possamos dar o nosso tchau, né? Juntos no espaço aqui, mas bem distante uns dos outros. Tchau, pessoal.